Olá, meus queridos. Mais um vídeo falar sobre Bíblia, a importância da leitura bíblica. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Josué 1:8. Fala, não te aparte a tua boca o livro desta lei, ou seja, esteja sempre ali publicando o que diz as Escrituras, né? Ensinando, evangelizando, propagando o reino de Deus através da leitura e da prática da palavra de Deus. Medita nele dia e noite. Salmos 1 também fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Fala meditar, é refletir, pensar, ficar ali pensando, meditando várias vezes, né? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Então é a consequência, né? Vai prosperar o caminho e vai se conduzir de forma prudente, de forma correta. Então a Bíblia é a diretriz, temos que ler, procurar entender, meditar e praticar. Assim vamos prosperar nosso caminho e seremos conduzidos prudentemente, através das Escrituras, através da Bíblia. Mas aí tá, você vê a importância da leitura, da meditação e prática também da Palavra de Deus, né? Das Escrituras Sagradas. E depois leu em voz alta, em alta voz, todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Josué 8, 34, 35. Então ele leu para a congregação de Israel, das mulheres, dos meninos, dos estrangeiros que andavam no meio deles. E em voz alta, para que todos ouvissem, né? A importância da propagação, da evangelização, do ensino da palavra de Deus. Você pode ler, pode meditar e deve, né? Ler, meditar, refletir, estudar e praticar a palavra de Deus e propagar, compartilhar de quaisquer meios e de quaisquer formas. Você deve compartilhar, publicar a palavra de Deus no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, Instagram, nas redes sociais de forma geral, num site, um blog. Está sempre divulgando a palavra de Deus, evangelizando e propagando a lei eterna do Criador. E ler o livro na lei de Deus, declarando, explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. Neemias 8:8, a exegese, como extrair corretamente as lições do texto, né? Então ele fala que lia a lei de Deus, declarando, explicando o sentido, né? O que estava realmente ele dizendo, o texto estava dizendo, para que todos entendessem a importância de saber explicar corretamente, interpretar e explicar de forma que as pessoas entendam, que muitos não conseguem entender. Então a leitura, a meditação e também explicar de forma que as pessoas entendam, né? Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei, mais do que o meu alimento. Fala aqui sobre o prazer, né? Mais do que o alimento, prezei mais do que o alimento. Então, Jó falando que tinha um prazer, uma alegria mais do que o próprio alimento, né? De propagar, ler e propagar e divulgar a palavra de Deus. Então, temos que também ter esse prazer em ler e divulgar, propagar a palavra de Deus. Salmos 119, 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento simples.
seja, exposição, a compartilhamento. Você compartilhar com seus amigos, familiares, parentes, amigos, vizinhos, com teu filho, teu neto, teu sobrinho, teu primo. Divulgar, como eu já falei, no Facebook, Twitter, nas redes sociais, em blog, em site, através de um folheto, de quaisquer meio, de quaisquer forma, se divulgar, expor as palavras. Ela dá entendimento aos simples, ou seja, aqueles sem conhecimento. Então, podemos e devemos ensinar aos simples a palavra de Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, Provérbios 2:1 fala sobre aceitar, dar atenção, acreditar, ponderar a palavra de Deus, né? Esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, esconder. Quando você esconde é porque é algo muito precioso, né? Você não quer que ninguém tire de você. Então está falando que tem que guardar na mente e no coração, bem guardado, aquelas palavras, ficar firme ali e você praticar no momento certo. Você ter sempre as palavras de Deus ali na sua mente, no seu coração. Não só no papel, mas na sua mente, no seu coração. A lei de Deus tem que estar escrita nas nossas mentes, nos nossos corações. Bem-aventurado aquele que leu e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3 fala bem-aventurado, né? Feliz aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia, que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Guardar, da ideia é o quê? Quando você guarda alguma coisa para você utilizar, para você usar, para você praticar, para você executar, pôr em prática. Então, da ideia de praticar a palavra de Deus. E Jesus falou sobre isso, sobre pôr em prática, né, as palavras dele. Não ser só ouvinte, lá em Tiago fala, mas praticante da palavra de Deus. Pôr em prática. Então, é necessário se ler, refletir, meditar, tentar entender, explicar para as pessoas de forma que elas entendam e sempre evangelizar o filho, o neto, o primo, o tio, o sobrinho, evangelizar o colega de trabalho, da escola, da faculdade e divulgar a palavra de Deus nas redes sociais, em quaisquer meios. Sempre lembrar, sempre estudar, sempre refletir, sempre compartilhar, ensinar. Jesus disse: ide por todo mundo, né? E ensinando-vos e batizando-vos no Pai, do Filho e do Espírito Santo, a fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo implica também ensinar a palavra de Deus. Para ensinar, você precisa ser ensinado, precisa ler, precisa refletir, precisa ouvir a palavra de Deus, precisa praticar, para depois você ensinar, para depois você propagar. Você pode e deve fazer isso. Temos que orar para que o Espírito Santo nos ajude nessa nobre missão de evangelizar, de ensinar, de propagar o Evangelho genuíno de Cristo. Propagar com sabedoria, com discernimento, propagar de forma correta, a forma com que Ele quer. Que o Espírito Santo nos ajude nessa nobre, ótima missão, mas também árdua, um pouco difícil, mas não é impossível, né? Pregar o Evangelho a toda criatura e atingir a todos os países do mundo, atingir os países muçulmanos, atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, mais um vídeo que fala sobre a importância, mais um vídeo que estamos colocando aqui para você refletir, meditar, fala sobre a importância da leitura bíblica, da reflexão, da prática e do ensino das Escrituras. Espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, compartilhe. Ore por nós. Curta. Deixe seu like, ative o sininho. Compartilhe aí nas redes sociais. Ok? Forte abraço. Shalom.